Fala galera, sejam todos bem-vindos. Está começando mais um episódio do Marco 10. Dessa vez com pós-jogo sobre o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético Paranaense, onde o rubro-negro carioca saiu derrotado por 3-0 em pleno Maracanã contra o rubro-negro paranaense. Antes de começarmos, eu quero pedir para você deixar o seu like no vídeo, ativar o sininho e também se inscrever no canal e também curtir as redes sociais do Marco 10, Marca o 10 Podcast, seguir e curtir no Facebook, Instagram, Twitter. Pode seguir lá para sempre receber atualizações do nosso conteúdo focado na dupla Fla-Flu. E, para dar uma alegria, né, cara? Porque depois de ontem, puta merda, não só eu, como flamenguista, como também a rapaziada tricolor do podcast ficou na merda, né? O Fluminense perdeu para o Santos de 2-0, mas o Flamengo, meu irmão, o que aconteceu ontem, pelo amor de Deus, eu tive a oportunidade de ir ao Maracanã, a torcida cantou, a torcida apoiou, a torcida fez rua de fogo antes do jogo começar, foi um clima de apoio muito grande quando o time entrou, mas não teve resposta dentro de campo. Depois de 3 partidas horrorosas que o Flamengo fez, como a gente abordou no último pré-jogo, contra Cuiabá, contra Fluminense e também o jogo de ida contra o Atlético Paranaense, a torcida se mobilizou para apoiar. Eu, pelo menos, vi isso no Twitter e com a galera que estava conversando também. Porra, não tem muito para onde escorrer, cara. Vai ser semifinal de Copa do Brasil, jogo decisivo, ou você apoia, ou, porra, vai fazer o quê? Os caras subiram hashtag pedindo fora Diego Ribas no Twitter, e eu, particularmente, achei meio nada a ver fazer isso no dia anterior a um jogo decisivo. O que você achou, flamenguista? Você gostou de terem levantado essa hashtag fora Diego Ribas? Comenta aí, que eu quero escutar a sua opinião. Mas, enfim, como eu estava falando do jogo, o clima estava de apoio, o clima estava de festa, o Maracanã conseguiu ficar lotado dentro do possível por conta da redução de público, né, por conta da pandemia, torcida cantando, e o que a torcida esperava era ver alguma entrega, alguma coisa em campo, algum indício de melhora em relação aos últimos jogos que foram muito ruins, e isso não aconteceu, basicamente. O Renato, ele entrou no time, aliás, já pedindo para o Matias largar as estatísticas aí, né, para a gente já começar fazendo aquela análisezinha do jogo. Então, o Flamengo, como a gente pode ver, o Flamengo teve mais a posse de bola, teve bem mais posse de bola, chutou bem mais, chutou mais a gol, mas ainda assim o placar da partida foi 3-0 para o Atlético Paranaense, isso dentro da casa do Flamengo, no Maracanã. E, bem, cara, essas estatísticas mostram realmente o que foi o jogo, o Flamengo tendo muito a bola, mas girando a bola, não conseguindo fazer tanta coisa com ela. Esses chutes, muitos foram de fora da área, muitos chutes foram sem conseguir ter aquela criação daquele espaço que vai servir para o atacante conseguir se colocar de uma forma confortável para finalizar. Claro, o Flamengo criou algumas chances porque sofreu 1-0 logo no início do jogo, né, no pênalti cometido pelo Felipe Luiz. Depois o Atlético Paranaense naturalmente teve que se retrair mais, porque o Flamengo estava jogando em casa, então se lançou mais ao ataque, mas se lançou ao ataque daquela forma, destrambelhada, né? O Flamengo puxando muito as jogadas pelos lados para fazer quase sempre cruzamentos, seja na direita com o Isla e Everton Ribeiro, com o Everton Ribeiro às vezes caindo um pouquinho pela esquerda, e dessa vez o Andreas Pereira também caindo muito pela esquerda, onde ele tinha o apoio do Felipe Luiz. O Flamengo jogou num 4-4-2 e o Andreas Pereira ficava aberto na esquerda e o Everton Ribeiro ficava aberto na direita. Isso foi a configuração do Flamengo durante muito tempo. E, cara, é essa porra que a gente viu ontem, velho. É esse time que não consegue criar jogadas de perigo, que não tem repertório ofensivo, que não tem jogadas ensaiadas, que depende da individualidade dos jogadores para poder criar situações de jogo favoráveis. É basicamente isso que a gente viu ontem. O Flamengo sempre apelando muito para os cruzamentos, apelando muito para a jogada na linha de fundo, principalmente com o Atlético Paranaense jogando com 3 zagueiros, e os alas ainda voltam para fazer uma linha de 5 jogadores na defesa. Esquece. Aí tu acabou com o Renato Gaúcho, tu destruiu o Renato Gaúcho fazendo isso, colocando 3 zagueiros para jogar contra o Flamengo, porque o time não tem a menor criação, não tem, como eu falei, não tem o menor repertório ofensivo. Então essas estatísticas mostram que o Flamengo ficou bem mais com a bola e também chutou mais porque se lançou para frente, dado o resultado completamente desfavorável para o rubro-negro carioca, mas sempre na falta de criatividade, na falta de movimentação, na falta de repertório ofensivo, como eu falei, e também com algumas jogadas, algumas chances dos jogadores
do Flamengo tiveram, que de fato foram boas algumas situações, mas os jogadores do Flamengo, alguns, por exemplo, isolaram a bola, chutaram muito mal, como, por exemplo, no primeiro tempo teve lance que o Léo Pereira chutou e jogou para fora, o Gabriel também deu meio que uma isolada, o Andrés Pereira no finalzinho também, logo o grande finalizador do Flamengo acabou errando, e também isso precisa ser destacado, a grande partida que o Santos fez, porque o goleiro do Atlético Paranaense, porque quando ele foi exigido, ele conseguiu até defender. Ele teve algum volume bom de defesas no jogo. Ele defendeu o chute do Bruno Henrique. No segundo tempo, ele defendeu aquela jogadaça do Michael. Ele também defendeu que a bola bateu no travessão. Seria um golaço. O Michael, que diga-se, entrou bem no jogo e conseguiu incendiar o jogo, né? Com a individualidade dele. O melhor jogador do Flamengo em campo, mas ainda assim, porra, não é o suficiente de colocar um jogador que use muito drible quando, porra, o coletivo do seu time não está ajudando, quando você não tem movimentações, quando você não tem jogadores infiltrando na área, ou então fazendo movimentações específicas para abrir o jogo, abrir o espaço para o Michael driblar e executar o seu jogo. Mas esse foi o jogo do Flamengo, um jogo bem abaixo das expectativas, estava todo mundo esperando que o Flamengo fosse melhor do que foi nos últimos 3 jogos, e a verdade é que é mais do mesmo que a gente viu nesses últimos jogos. Não é difícil anular o Renato não é difícil anular o Renato Gaúcho, não é difícil anular o Flamengo do Renato. Isso que eu quis dizer. Isso está se provando cada vez mais e o clima tá tenso pra caralho. Vou até pedir pro Matias mudar a imagem aí, porque a gente tem notícia importantíssima depois do jogo de ontem. Renato Gaúcho entrega o cargo após a eliminação, mas diretoria não aceita e mantém treinador do Flamengo. Cara, olha só. Quando o Flamengo estava, principalmente depois da derrota para o Fluminense, depois da derrota para o Fluminense, eu fiquei muito puto porque assim, o Renato, ele chegou na coletiva e falou, cara, que estava satisfeito com o desempenho do time. Mas peraí, cara, sinceramente, o bom do podcast ser pequeno ainda, né, Matheus? É que ainda dá pra falar algumas merdas, filho, do caralho a 4 e foda-se. Mas assim, cara, o Renato acha que o torcedor é otário? Porque assim, o Renato acha que o torcedor não entende de futebol? Porque, porra, o Fluminense, cara, neutralizou completamente o Flamengo, fez os gols ali no contra-ataque, em boas jogadas, também contando com erro individual do René, erro individual do Gustavo Henrique, mas ainda assim, cara, o Iago Felipe podia ter feito 3-0, que aquela bola que o Diego Alves defendeu e bateu na trave, mas, meu irmão, se ele tivesse feito 3-0, eu não sei qual teria sido o destino do jogo, cara. Não sei, porque, porra, já podia ser uma coisa parecida com o que foi o jogo contra o Internacional, onde o Flamengo perdeu de 4-0. Então, ter esse resultado, esse 3-1 com o Fluminense podendo até ter feito mais gols. E o Renato chega e fala, porque eu estou satisfeito com o desempenho da minha equipe. Eu falo algo do tipo, a minha equipe jogou bem, alguma merda assim. Cara, ele pensa que o torcedor é otário? Sério mesmo, eu repito, ele acha que o torcedor não sabe nada de futebol e tá achando que o torcedor vai comprar o discurso dele. Então, para mim, não é possível que ele pense. Quer dizer, talvez ele pense isso, mas a única coisa que eu sabia é que não é possível que ele estava satisfeito com o que o time estava apresentando em campo. Não era possível, cara. Porque, pô, qualquer um que vê o jogo do Flamengo sabe, contra o Fluminense, contra o Cuiabá, contra o Atlético Paranaense na ida, sabe que o jogo foi muito abaixo da expectativa que se coloca nos jogadores e no time do Flamengo. Então, toda essa questão que teve ontem, ontem na entrevista coletiva pós-jogo, ele chegou e aí sim fez meia-culpa, assumiu que o negócio não tá legal, uma coisa que, porra, agora que ele já tá acabou de perder de 3-0 em casa também, se ele falasse que o time jogou bem, pelo amor de Deus, né? Aí é pra enterrar de vez. Ele até deu um indício disso, falando que o Flamengo criou 20 vezes, mas, pô, mano, eu prefiro até fingir que esse trecho da entrevista coletiva não existe, porque senão eu vou começar, senão o microfone vai ficar estourado de novo, que nem no pré-jogo ontem. Mas enfim. Então, entre a coletiva, entre o fim do jogo e também a coletiva de imprensa, surgiu esse negócio que vocês estão vendo aí no canto, o Renato entregando o cargo após a eliminação. E você vê que ele, porra, que era meio óbvio, na verdade, que ele sabia que, porra, não estava tudo bem no Flamengo, que o time não estava jogando bem. E caralho, mano, de ontem para hoje, cara, tá dando. Nossa, esse pedido do Renato de demissão não foi aceito pela diretoria, e de ontem para hoje já saíram notícias de que
os jogadores estão se mobilizando para apoiar o Renato, para dar força para ele, né? Porque o Renato também, a impressão que eu fiquei é que ele ficou muito abalado depois do resultado de ontem, como se ele soubesse que a responsabilidade é dele, de acordo com informações do jornal. Quer dizer, o Vene Casagrande, ele também soltou umas informações que eu já sabia, porque isso já era meio que a mesma coisa, pelo que eu escuto, desde a época que o Renato era do Grêmio, de que o Renato não tem vasto conhecimento tático, quer dizer, vasto, pode tirar o vasto da frase, tá ligado? O Renato não tem conhecimento tático, e quem dá os treinos de tática dele, em geral, é o seu auxiliar Alexandre Mendes. Então, isso aí tudo faz diferença. Eu acho que o Renato ontem ele se tocou que o problema é com ele, sim, é com a forma como ele coloca o time para jogar, o fato de que o time não tem repertório ofensivo. Inclusive, é claro, com certeza o fato do Maracanã inteiro ter gritado: ei, Renato, vai tomar no cu, várias vezes, por alguns minutos, e depois ter gritado olê, 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 mister, em alusão ao Jorge Jesus, com certeza isso foi um tapa na cara do Renato. Inclusive, pô, cara, quem me conhece como torcedor sabe que eu sou contra, de um modo geral, protestos antes do jogo acabar, pelo menos. Eu prefiro que a torcida cante no fim do jogo, mesmo quando perde, mas eu até entendo quando tem protesto depois do jogo. Mas protesto durante o jogo, mesmo quando o jogo tá acabando, eu não gosto. Mas, cara, eu tava tão puto com o Renato Gaúcho, achando que o torcedor otário, falando, cara, o time jogou uma merda contra o Fluminense, aí chega o Renato Gaúcho na coletiva e fala: o time jogou bem. Eu tava tão puto com isso que eu dei couro nesse protesto, quando eu tava lá no Sul, né, no setor Sul, e, porra, eu dei couro mesmo, porque pro Renato ver que o torcedor não tá caindo no papo dele, né, mano? Então acho que tudo isso fez diferença. Renato muito pressionado nesse momento, inclusive ontem na entrevista ele até falou sobre o departamento médico, os jogadores não voltam bem, então tem uma cisão aí também entre Renato Gaúcho e o departamento médico do Flamengo, que, como a gente abordou ontem, está sendo um motivo de muita treta internamente também, muita coisa dando errado no Flamengo. E por falar em merdas acontecendo, em instabilidades, vamos ver se agora o senhor presidente Rodolfo Landim, né, já pensando na sua reeleição no fim do ano, vamos ver se ele agora permite a porra da entrevista coletiva, né, cara, do Marcos Braz, para que ele satisfaça, para que ele mostre um pouquinho do que está acontecendo ali dentro, tanto no departamento médico, quanto se referir a essa eliminação vergonhosa, e ver quais vão ser as pretensões agora, porque o Flamengo vai ter uma decisão no sábado contra o Atlético Mineiro. Quer dizer, o Flamengo já está um pouquinho distante da disputa pelo título brasileiro, mas a forma de se aproximar dessa disputa é ganhando o Atlético Mineiro, não tem outro jeito. O Flamengo é o principal rival do Atlético Mineiro nessa disputa pelo título, e os dois times vão se enfrentar agora no momento de maior estabilidade do Flamengo na temporada. Isso é fato, né? Porque a matéria do Globo Esporte aqui ressaltando: o Flamengo vive pior sequência na temporada, e juntos cacos da eliminação para encarar o Galo. E aí o time chegou a 4 partidas sem vencer, sua pior série na temporada. E, porra, com o técnico acabando de pedir demissão, né? Pô, o clima deve tá bom pra caralho. Presidente barrando o VP da coletiva, é o departamento médico com pelo menos uns 4 casos acumulados de merdas acontecendo, e com o treinador criticando o departamento médico abertamente. É o time jogando muito mal, mas muito mal, muito mal. Às vésperas da final de Libertadores, e também a véspera, basicamente, da decisão para o Flamengo, basicamente, nesse Campeonato Brasileiro. Então as coisas não poderiam estar piores no clube de regatas do Flamengo. Pessoal, é com esse clima, então, que eu me despeço de vocês. Esse foi o nosso pós-jogo. Mas, cara, sábado eu vou estar lá de novo, não tem jeito, já comprei meu ingresso. Tem que apoiar o time nessas horas, é nessas horas que o Flamengo precisa da gente. Vou estar lá de novo, vou apoiar o Flamengo, e o Renato vão ter que juntar os cacos. Essa semana está sendo difícil pra caralho, mas pode acabar de um jeito bom, mas também como pode acabar de um jeito merda, né? Só cabe aos jogadores e também ao treinador darem um jeito nisso. O Flamengo precisa melhorar. Ontem foi uma decisão e o Flamengo perdeu de 3-0 em casa de forma cachapante, jogando mal, tanto na criação
quanto na defesa. Esqueci de falar isso, né? A defesa do Flamengo muito desorganizada. A transição defensiva, que assim, o Flamengo perde a bola, transição defensiva é o que o time faz a partir do momento que o time perde a bola. Como que o time se organiza depois que ele perde a bola? Transição defensiva muito mal, é muito mal. E algumas. É o que eu queria fazer também antes da gente terminar, alguns destaques individuais que eu separei aqui. Vamos ver se tem alguma coisa para falar. Bem, eu não gostei da partida de. É foda, eu não gostei da partida de quase ninguém mesmo, né? O Andreas, até que ele tentou fazer alguma coisa, o Everton Ribeiro não jogou bem também, apesar de que algumas bolas que chegaram a serem finalizadas passaram pelos pés do Everton Ribeiro, então ele acabou criando algumas chances, mas de modo geral não foi bem. O melhor da partida, com certeza, foi o Michael, que entrou colocando fogo no jogo, como eu já tinha comentado antes nesse mesmo vídeo. Bem, Diego Alves, pô, cara, brincadeira. Assim, um goleiro que tem sido instável, ele teve momentos, já teve um momento ruim nessa temporada, né? De não necessariamente apenas tomar frango, mas embalar isso com jogos de insegurança, né? Como no mata-mata da Libertadores, naquela falha no jogo de ida com Defensa e Justiça, no jogo de volta com Defensa e Justiça, e bem, isso aí embalou em várias outras sequências de jogos desconfortáveis do Diego Alves, mas ele também alterna com jogos bons, momentos decisivos, como na semifinal da Copa Libertadores contra o Barcelona, no jogo de ida, mas ontem ele engoliu um frango bizarro, mano, num momento que não podia acontecer. Foi decisivo esse frango, sabe? Porque o jogo tava 1-0, tava acabando o primeiro tempo, o Flamengo podia ir para o intervalo apenas com a desvantagem de 1-0. A torcida tava cantando, tava apoiando, e foi um banho de água fria esse frango que o Diego Alves tomou. E também outro destaque que eu esqueci de fazer do Xará, do Diego, que perdeu a bola que gerou o primeiro gol. Ele dominou. Eu vi o comentário do Pedrinho, né? O Diego dominou de costas e, porra, acabou sendo desarmado, mas ele prendeu demais a bola. Eu vi uma imagem do Twitter que mostra isso claramente. O Felipe Luiz, ele estava livre ali na esquerda, a linha de passe para ele dava para ser concluída, mas o Diego dominou, quis prender a bola, dominou de costas e foi desarmado, no que gerou o pênalti para o Atlético Paranaense marcar o primeiro gol da partida. E bem, o terceiro gol também, jogada de Almanac, contra-ataque muito bem construído, a defesa do Flamengo toda desorganizada. Nessa hora, o Renato já tinha feito todas as alterações e foi a facada final. Como diria o mestre Júnior, foi o momento que o Atlético Paranaense girou a faca, né? Já tinha enfiado ali no Flamengo, aí só pegou e girou. Mas, enfim. Então é isso. Momento muito merda para o Flamengo na temporada, está se aproximando de uma decisão importantíssima contra o Atlético Mineiro e também de outra decisão, importante pra caralho, a mais importante, contra o Palmeiras. Agora não resta muita coisa, né, cara? Eu acho que o jogo de sábado vai ser importantíssimo para a sequência do Renato. Se o Renato vai cair ou não vai cair, vai depender do jogo de sábado, ou depender pelo menos da atuação do Flamengo no sábado, pelo menos que tenha alguma melhora. E, cara, tá tudo muito nebuloso agora. Tá tudo muito nebuloso. Se o Renato sair, vai vir quem? Essa é a pergunta que eu faço desde as épocas de, a mesa redonda no podcast aqui, em relação a Marcelo Cabo, Chamusca, Rogério. Se sair, vai vir quem? Entendeu? Europeu esquece, tá no final da temporada. Caralho, é foda, entendeu? Eu até vi o gol do Raio, a personalidade, o influenciador lá do Twitter, falando do Dorival Júnior, mas ele teria que bancar o Diego Alves para isso, né? Isso que é foda. Mas enfim, galera, estamos chegando então ao final de mais um episódio do Marco 10, dessa vez pós-jogo. Fique ligado para você ver pré-jogo, pós-jogo, discussões, vários debates sobre a dupla Fla-Flu do futebol carioca. Fique por aqui que você vai acompanhar tudo, mas não se esqueça de deixar o seu like, ativar a notificação, se inscrever no canal, para você sempre ficar atualizado de tudo que sai aqui, sua análise sobre Flamengo e sobre Fluminense. Não se esqueça de curtir a gente também nas redes sociais, @Marco10Podcast. Muito obrigado, rapaziada. Até a próxima e vamos melhorar, Flamengo, pelo amor de Deus. Valeu, galera. Beijão.